a eletroagricultura, ela não é nova. Como o próprio disse, são velhas novidades. Ela não é patrocinada por órgãos governamentais ou pela grande ciência. E a terceira coisa da eletroagricultura, ela não utiliza a energia elétrica convencional que nós precisamos. Por isso é que a eletroagricultura, ela pode salvar a vida no nosso planeta Terra. Então, são, entre aspas, novas perspectivas para adquirir saúde física, mental e espiritual, que é a nossa missão. Então, como vocês sabem, eu queria que vocês pudessem dar uma olhada nesse livro, Futuro Roubado, de 3 autores, livro bem antigo, de 1997. Como a vida na Terra está sendo comprometida, como a fertilidade está caindo, como os cromossomos sexuais XY estão sendo atacados por intoxicações diversas, intoxicações do meio ambiente, intoxicações alimentares, intoxicações provocadas por alimentação que foi imposta às nossas pessoas, e isso está diminuindo a fertilidade, está comprometendo a vida na Terra. Para que os senhores possam ter ideia, a Europa já está com uma fertilidade, o índice de nascimentos de 1,6 ou 1,5 filhos por casal. E para uma comunidade continuar a crescer, nós precisamos de 2,1 ou mais. O Brasil também vai chegar a isso. E todos esses locais onde esse índice já caiu abaixo de 2,1, nós vemos que eles têm que buscar novas populações, imigrantes. Isso está acontecendo com a Europa, com os Estados Unidos, com o Canadá e com toda a Europa, tá certo? Então, esse livro mostra para todos vocês que estaremos ameaçando a nossa fertilidade, a nossa inteligência, a nossa sobrevivência. Será que estaremos isso? É uma história científica de mistério. Não tem nada de mistério. Na verdade, o livro, já em 1997, alertou que toda a vida na Terra está sendo assim, porque a fertilidade está caindo não só nos seres humanos, mas está caindo também nos animais. Cada vez mais a fertilidade dos animais estão caindo, mostrando que a intoxicação ambiental, a intoxicação alimentar, a intoxicação do meio ambiente da atmosfera está realmente nos deixando, ameaçando a nossa vida na nossa Terra. Infelizmente, temos que falar. Nós somos os seres humanos mais evoluídos neste planeta, neste momento, mas quase tudo, guerras, medo, violência, catástrofe, sofrimento e fome, são provocados por nós, seres humanos, justamente os mais evoluídos em conhecimento e em tecnologia. Somos os mais evoluídos, mas dependemos cada um de minúsculos seres que estão dentro e fora do nosso corpo. Então nós estamos vendo aqui, senhores, que nós levamos e carregamos com a gente, somos formados por minúsculos seres humanos, seres minúsculos, seres vivos. Nós não inventamos nem criamos o fenômeno da vida, uma consciência desenvolveu o fenômeno orgânico da vida, mas no estágio que estamos atualmente já possuímos a capacidade até de cocriar e coordenamos uma legião de seres menores. Já sabemos criar átomos, já sabemos criar moléculas, células, tecidos e órgãos, mas infelizmente a gente ainda está nos destruindo.
fenômeno da vida, ele precisa ser entendido que para existir o fenômeno da vida precisa da dipolaridade, dois polos. Esses dois polos criam o fenômeno da atração e da repulsão. Ele cria, através da gravidade e do magnetismo, uma força gravitacional e uma magnética. Sem polos, sem força gravitacional, sem força magnéticas, não há atração nem repulsão. E com isso, não existe movimento. Sem movimento, não existe fluxo. Sem fluxo, não existe vida. Não é impossível. A vida não é um fenômeno estático. Você pode se deitar na tua rede ou na tua cama e ficar estacionado, mas é uma ilusão. Para existir vida, tem que existir fluxo contínuo, constante. Pode até ser mais ou menos, mas não pode ser zero e nunca foi. Nem um átomo, nem um próton, nem um fóton. Não há estaticidade nisso. Então, sem movimento não tem o fenômeno da vida. O fenômeno da vida depende da criação de fluxo que vem em rotação espiral. Isso é o que diz os dipolos de luz e escuridão, o dia e a noite, o quente e o frio. Um lado da Terra aquece, o outro esfria. Essa diferença de temperatura cria movimento, mantém a acidez e a alcalinidade dentro da gente, deve e tem que existir a oxidação e a redução. Tudo isso para criar o fenômeno do fluxo, que é o fenômeno da vida. Mas nós, seres humanos pluricelulares, complexos, dependemos e somos formados por minúsculas células, nossas, humanas, e somos formados por minúsculos outros seres vivos. Mas dentro das nossas células existe uma organela viva chamada mitocôndria, e ela é a responsável por uma altíssima quantidade de energia que nós, seres humanos pluricelulares, necessitamos. Necessitamos de muita energia. E é aqui, nesta simples, mas complexa, ao mesmo tempo estrutura viva, é que acontece o fenômeno da junção do hidrogênio, do gás hidrogênio com o gás oxigênio, gerando água e gerando intensas quantidades de energia para manter fluxo, para continuarmos crescendo e evoluindo. A maioria das doenças, se não todas, no ser humano, há um comprometimento progressivo da mitocôndria, ou da função mitocondrial, ou do número de mitocôndrias. Então, toda a vida e todo o fluxo, Sebastião, depende do oxigênio que recebe elétrons, mas eles os atraem. E eu digo elétrons, vem dentro do próton, junto com o próton de hidrogênio. Ele recebe elétron, mas eles os atrai. Ele recebe o hidrogênio e o atrai numa atração das mais energéticas que temos dentro do nosso corpo, mas atrai para doar mais energia, para espalhá-la e assim manter o fluxo. Então o hidrogênio, senhores, ele reage com o dióxido de carbono, com o sulfato ou com o nitrogênio, que atrai gás para doar mais. Porém, o hidrogênio reage muito mais seletivo com o oxigênio. E assim, esse hidrogênio com o oxigênio gera intensas quantidades de energia. E o hidrogênio, uma vez recebendo essa energia, vai levar para todas as células, para todas as moléculas, a energia magnética que ele recebeu, do mais gravitacional de todos os elementos químicos dentro do corpo, que é o oxigênio. Então, o mais gravitacional reage com o mais magnético para fazer o fluxo da vida. E aí, aqui, senhores, é a composição da nossa Terra, que tem uma carga de negativa, e aqui a atmosfera,
que tem cargas positivas e a cada metro vai aumentando as cargas e com isso gera uma diferença de cargas entre as cargas positivas daqui e da Terra. E isso faz com que crie uma diferença de cargas que a gente mede pelo nome de volt. Por isso que aqui, cada 1 metro já é 100 volts, a cada mais outro metro 200, mais outro metro 300 e assim sucessivamente. Então isso veio de graça para a gente. Isso veio para sustentar o fluxo de energia para que a nossa forma de vida, a vida humana, pudesse se desenvolver. E olha só o que acontece. Bactérias, minúsculas bactérias, retiram 70 milhões de toneladas de hidrogênio do ar por ano, por uma enzima chamada hidrogenase. Então nós já existe energia dentro da célula, porque esse é o combustível muito bom. E as bactérias já fazem isso. Então o que acontece? Este cidadão, chamado Justin Christoph Loh, há muito tempo atrás, desenvolveu uma coisa chamada eletrocultura ou eletroagricultura, que ele utilizou a energia que já tem, o fluxo de energia que já tem entre a atmosfera e a Terra. E assim desenvolveu antenas que pudessem, colocou uma haste de cobre enfiada, fixa na Terra, que é negativa, e colocou antenas de cobre, que é um dos melhores condutores, só perde para o ouro, para captar, e colocou essa altura em 6 metros. Então 6 metros dá 60 volts, 6 metros ou 20 pés. Ele é francês, escreveu esse livro em inglês. Então, essas antenas captam o fluxo positivo, os prótons que estão aqui, ou os hidrogênios, e os fazem migrar mais rápidos e em maiores quantidades para a Terra. Então o que ele fez? Ele aproveitou o que a Terra já foi dado para a gente, o que já estava lá na Terra. E isso faz com que você possa crescer muito mais rápido as plantas, os seres vivos que dependem das plantas crescem também, obtendo um fluxo de energia maior e melhor qualidade de vida. O que é melhor? Sem uso de agrotóxicos, sem uso de pesticidas, sem uso de nenhum componente ambiental, já que estamos sendo contaminados, tanto a atmosfera quanto a Terra está sendo contaminado por práticas errôneas que nós insistimos em fazer. Então, Justin Christoph Loh e outros pesquisadores, eles desenvolveram isso aqui para poder promover na Terra uma alimentação saudável, sem agrotóxicos, sem venenos, sem nenhum insumo e certamente que uma alimentação boa fará um ser vivo bom, fará um ser humano muito bom. Então ele fez isso, ele colocou a antena para captar essas cargas positivas e drenar todo isso aqui. Isso já existe naturalmente, eu mostrei para vocês. A bactéria faz isso. Essas cargas positivas aqui são hidrogênios. Esses hidrogênios são colocados de uma maneira mais veloz e em maior quantidade. Então, se as bactérias já fazem isso, a gente pode acelerar isso sem precisar usar nenhum antibiótico, nenhum desfoliante, nenhum pesticida, nenhum agrotóxico. Então aqui está o senhor Christoph Loh, aqui é outro tipo de antena, aqui é outra antena que pode ser feita com cobres para captar, orientadas para o norte, dessa forma aqui, olhando a energia que flui naturalmente da Terra.
flui aqui com o norte e aqui para o sul. E esse fluxo é contínuo. Esse fluxo, ele é contínuo e ele pode aumentar ainda com a colocação de certos elementos. Então, a energia vindo do topo e sendo canalizada para fora, para os lados, nesse fluxo normal. Isso é normalíssimo, é o que acontece na nossa Terra quando ela junta, do jeito que ela é colocada, Terra, Sol e Lua. Então esse cidadão aproveitou que as pirâmides do Egito não eram apenas só para colocar os sarcófagos para enterrar os faraós. Muito pelo contrário, as pirâmides eram intensos e megalíticas concentradoras de energia da atmosfera. Eles estavam pegando a energia da atmosfera e estavam concentrando e aumentando para dar saúde para nós. E o Tesla, através de sua torre, também fez isso. Ele descobriu isso e fez uma torre muito parecida com as pirâmides e conseguiu energizar toda a Terra. E tinha um plano de entregar para toda a humanidade. Ele descobriu isso, uma energia livre, não só para a agricultura, mas para gerar, para funcionar máquinas, para funcionar as casas, luzes nas casas, para aquecer, para tudo. Essa energia, senhores, está aí disponível desde que a Terra é Terra. É um presente da vida, do Deus, da criação, do Criador para nós. Então ele descobriu isso e fez essa torre e colocou lâmpadas na terra e todas acenderam. E este cidadão não fez nada mais do que isso. Aproveitou a energia da atmosfera para potencializar e fazer isso para a nossa população. E olha o que aconteceu. Morangos gigantes. Isso aqui não é morango ruim, não. Não é morango hipertrofiado por conta de hormônios ou algumas coisas artificiais. Isso aqui é eletroagricultura, não precisa usar eletricidade, não precisa usar insumo, não precisa usar nada. Olha o tamanho desses legumes, da altura do cidadão. Olha só, isso pode, um pedaço de terra muito pequeno, pode alimentar muita gente. Essa é a nossa missão, é que você pegue essas informações e você espalhe essas informações, pesquise, comecem a fazer tudo isso nas casas de vocês, levem para os agricultores, falem para as pessoas que moram no campo, levem tudo isso por gentileza, porque isso nos liberta. Isso pode tornar, primeiro, despoluir toda a terra e o ambiente, pode fornecer alimentos de maneira muito barata para todo e para todos. Olha, outro jeito, aqui é outro jeito. Nós temos outras formas, gente, nós temos outras formas. Aqui eu estou mostrando apenas algumas, frutos das nossas pesquisas. Mas hoje no mundo tem muita gente fazendo outras formas, só aproveitando o que Deus, ou a fonte criadora, deixou para a gente. Aqui você faz esse cobre em espiral e essa planta cresce muito mais. Aqui você coloca aqui 6 metros, a antena, para você criar um fluxo maior. Tem gente que já coloca até maior, voltada para o norte, esse voltada para o sul, puxa os fios, liga, interliga tudo isso aqui e você pode energizar a sua agricultura, seja lá o que você planta. Dessa forma, as antenas voltadas para o sul e estas outras hastes voltadas para o norte, tem que ser haste de cobre, não pode ser o ideal seria ouro, mas nós não temos esse tanto de ouro, já estão furtando cobre, imagina. E aí colocar os fios ligados a todos eles e aqui fazer o plantio. Você pode fazer o cobre nessa forma de bobina, aqui tem gente que já faz isso, se cobre na forma de bobina. Tem gente que coloca até um cristal, que é um concentrador de energia, tem que ser um cristal verdadeiro. E olha aí, eles estão colocando nas plantas, aqui que vocês veem aqui, ó, e as plantas crescem muito melhor, sem insumos, sem pesticidas. E até os animais, por serem atraídos por esse fluxo de energia melhor,
eles já são atraídos para essas energias. Olha o que a eletricidade pode chegar na horticultura. Aqui os trabalhos do seu Landstrom, do professor Landstrom. Olha o tamanho dessa cebola. Uma cebola dessa pode alimentar muita gente. Em um pedaço de terra pequeno, pode diminuir o custo, pode melhorar, pode libertar o ser humano do jugo dos escravizadores. Olha este aqui, você pode fazer. Isso as pessoas estão fazendo no mundo todo, gente. A nossa missão é espalhar isso. Vocês sabem que as redes sociais têm dono, não são sociais. São redes particulares. É porque botaram o nome social, mas elas têm dono. Tá? E esses donos não querem isso, infelizmente. Então enrola a bobina de cobre e você pode estar drenando energia para a terra de uma forma muito mais intensa. Aqui vocês verem um primeiro trabalhozinho, onde ele colocou uma bobina aqui neste, não colocou bobina neste, esse aqui cresceu muito mais do que este aqui. Esse aqui, por estar mais perto um pouco, pegou também a energia. Essa bobina pequenininha, mas façam seus trabalhos, façam suas experiências, pesquisem, gente. Tá certo? Não existe a lei do menor esforço. Temos que nos esforçar. Eu quero que vocês levem isso a todos. Eu quero que vocês compartilhem esse vídeo com todas as pessoas. Leve o máximo possível esse vídeo para as outras pessoas. Nossa missão é esta aqui. Está aqui junto com o Sebastião Camargo no canal dele, para poder divulgar tudo isso no canal dele, para que ele possa divulgar em outros canais e assim sucessivamente a informação ser compartilhada. E olha, aqui bobinas aqui de uma forma um pouco mais diferente, e olha como cresce mais rápido, como cresce melhor, como cresce com mais saúde. Isso é drenagem de hidrogênio para cá para dentro. As bactérias fazem isso, mas se você drenar com mais fortaleza, com mais intensidade, com mais quantidade, você pode recuperar mais rápido. E pasmem, esse dodecaedro, que é essa forma geométrica sagrada, junto com a haste de cobre aqui, ó, você pode estar olhando a haste de cobre, você pode fazer chover, você pode melhorar a sua agricultura, você pode fazer uma série de coisas. Pode fazer chover? Pode sim, pode sim. É só saber utilizar. Isso aí está disponível para a gente. Por quê? Porque a Terra tem esse magnetismo, a gravidade central e o magnetismo periférico. É um intenso fluxo de energia num fenômeno chamado fenômeno toroidal, que é um toroide que vai entrando aqui, ele atrai, a gravidade atrai para doar e depois tem o magnético. O tempo todo nessa força de atração e repulsão e criando fluxo de energia. Volto a repetir, a vida, o fenômeno da vida não se deve somente à energia. O fenômeno da vida se deve ao fluxo de energia. Até porque não existe esse conceito de energia parada. Ele está o tempo todo em fluxo. Então, mas para isso, os senhores têm que entender que nós precisamos do oxigênio. E aí vocês vão ver, que a gente vai falar mais tarde em outros vídeos, como a gente pode melhorar o processo de oxigenação dentro do nosso corpo. Como a gente pode melhorar isso? Tá certo? Nós precisamos de mitocôndria e eu vou mostrar como aumentar a mitocôndria do nosso corpo, tá? Como melhorar a nossa fisiologia. Quer melhorar a nossa fisiologia? Você não vai ter fisiopatologia, você não vai ter patologia. Melhorando a fisiologia, você se afasta da patologia. Cada vez que você se aproxima da fisiologia, cada vez mais você se afasta da patologia. E aí a fisiologia precisa do oxigênio, porque é ele o grande atrator, o grande gravitacional que vai doar quantidades absurdas de energia. Então ele é o oxidante mais abundante do mundo. Oxidação, senhores, é a mesma coisa de combustão. Combustão, aquele que ocorre no motor por causa do oxigênio. Do mesmo jeito ocorre combustão aqui. A doença é um distúrbio da falta de energia. E eu diria assim, falta de fluxo, falta de movimento, porque energia é fluxo. Oxidação rápida é o fogo e a explosão. Também precisa do oxigênio.
e a gente ocorre às vezes explosões aqui dentro do nosso corpo, que é o que faz a vida se manter e continuar e evoluir. E o oxigênio é importantíssimo, esse gásinho aqui, ó. Mesmo dentro dele, aqui com os prótons e os elétrons, há um intenso fluxo de energia sem parar. O gás de hidrogênio é o outro parceiro inseparável, porque ele é o mais abundante átomo da Terra, 75% de todos os átomos. Você vê assim, a concentração de gás é de 0,5 a 6 partes por milhões, mas é o segundo mais abundante da atmosfera, só fica atrás do metano. Agora, o gás de hidrogênio, ele tem uma fonte de energia nos processos biológicos. Se tem o oxigênio que precisa do ar, nós precisamos de alguém que precisa receber. Quem é? O mais indicado, hidrogênio. Tá? Então ele tem um alto potencial negativo de oxirredução e é o mais eletropositivo. Se o oxigênio é o mais eletronegativo, o hidrogênio é o mais eletropositivo. E isso gera quantidades absurdas de energia, principalmente quando ele faz isso, e gera uma substância chamada água. Sem água, sem fenômeno da vida. Por isso que eu peço às pessoas para se hidratarem o máximo possível, porque a água é o fenômeno. Água de qualidade. Nossa água está contaminada, nossa água está ácida, nossa água está desestruturada, nossa água está contaminada com antibióticos, com anticoncepcionais, com metais tóxicos, com produtos de plásticos, com uma série de com flúor, que é extremamente nocivo para a nossa saúde. Então, os fenômenos da vida dependem da dipolaridade, depende da atração e da repulsão, depende da gravidade do magnetismo, depende da força gravitacional e magnética, depende porque sem polos opostos não há atração nem repulsão, não existe movimento, sem movimento não existe energia, sem energia não tem fluxo, sem fluxo não existe vida. É isso que a gente quer mostrar, que a vida é simples. Só precisamos saber como fazer isso. É a nossa missão fazer isso aqui. Então, sem movimento não tem fluxo. O que cria fluxo em rotação é a espiral. É a luz e a escuridão, o dia e a noite, o quente e o frio, o lado da Terra aquece, o outro esfria, as diferenças de temperatura, a acidez e a alcalinidade. Nós precisamos do equilíbrio entre a acidez e a alcalinidade, mas equilíbrio não é energia estática, equilíbrio é fluxo o tempo todo, nem mais nem menos. E nós precisamos de uma oxidação e de uma redução normalmente. E para terminar, senhores, tudo isso foi dado para nós. Tudo isso a Mãe Natureza, através do seu Criador, nos proporcionou para que aqui se ambientasse o fenômeno da vida. E esse cidadão, Tesla, olha há quanto tempo, 1896, você não está olhando errado não, 1896, em março, ele escreveu isso aqui num jornal e a gente traduziu aqui para vocês. Ele descobriu a energia livre, a energia que é para nós, para toda a vida, para todo tipo de vida, para todos que fazem o fenômeno da vida como seres vivos, e nós somos um deles. O mundo está às vésperas de uma revelação surpreendente. As condições sobre as quais existimos serão alteradas. O fim dos monopólios de todos, além deles o telegráfico e telefônico, chegou. Aliás, todos os monopólios que dependem de qualquer tipo de energia irão parar. As correntes da Terra de eletricidade devem ser aproveitadas. No dia que a pessoa começar a fazer isso, nós vamos melhorar. A natureza as fornece gratuitamente. Vou repetir. A Terra tem uma corrente de energia que pode ser aproveitada de graça. Não polui, ilimitada, inestancável. O custo de poder da força e calor será praticamente nada. É isso que a gente quer mostrar para vocês. Mas, infelizmente, uma força oculta anulou as descobertas desse cidadão. Não todas, mas anulou a principal, a energia livre de graça da Mãe Terra, da Mãe
do Criador. Muita paz, muita luz. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou, não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.